Se inscreva no canal e ative o sininho, e fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Minha esposa disse que queria provar outros homens. 3 dias depois, entreguei a ela os papéis do divórcio e enviei tudo para o pai dela, um pastor. Ele apareceu na minha porta 6 meses depois, chorando e carregando meu prato favorito, macarrão com queijo. Eu estava hesitante em compartilhar isso online. Mas aqui estamos, 5 anos de casamento jogados fora, porque minha esposa achava a monogamia opressiva. Isso aconteceu há 6 meses. Depois que sua vida desmoronou, ela pensou que aparecer com meu prato favorito resolveria tudo. Eis o que aconteceu. Eu, Daniel Costa, um homem de 30 anos, casei-me com Laura Mendes, uma mulher de 29. Em 2019, após 3 anos de namoro, foi um bom casamento, com as 2 famílias envolvidas. Mudamos para minha casa, que comprei em 2018 em Florianópolis, Santa Catarina. Trabalho como eletricista para a Celesc e ganho um bom salário. Ela trabalha com design gráfico em meio período e cuida da maioria das tarefas domésticas. Um modelo tradicional que funcionou bem, ou pelo menos era o que eu pensava. O problema começou há cerca de 8 meses, quando Laura reencontrou 2 antigas amigas da faculdade, Jéssica Almeida e Clara Souza. Jéssica estava passando por seu segundo divórcio aos 30 anos, postando constantemente nas redes sociais sobre se encontrar e se libertar de padrões tóxicos. Clara nunca havia sido casada, mas se relacionava com frequência a cada poucos meses, sempre culpando os homens por serem emocionalmente indisponíveis ou intimidados por mulheres fortes. Meu irmão Eduardo acertou em cheio quando contei a ele sobre essas amigas. Cara, deixar mulheres divorciadas darem conselhos sobre casamento é como deixar o piloto do Hindenburg ensinar segurança aérea. Elas voltaram para Joinville, Santa Catarina, e começaram a passar um tempo com Laura várias vezes por semana. No começo, não dei muita importância. Esposas precisam de amigas, certo? Mas comecei a notar mudanças. Laura começou a questionar tudo sobre o nosso casamento. Por que eu esperava que ela preparasse o jantar quase todas as noites? Porque sempre assistíamos ao que eu queria na TV. Porque ela tinha adotado meu sobrenome. Coisas que nunca tinham sido um problema antes, de repente, se tornaram evidências de algum tipo de opressão que eu aparentemente estava exercendo sobre ela. Daniel, você tem noção do quanto eu faço nesse relacionamento? Ela me perguntou. Do nada, uma noite. Como assim? Eu administro a casa, lembro de aniversários, organizo eventos sociais, coordeno as coisas com as 2 famílias. Você simplesmente aparece e espera que tudo seja resolvido. Isso era novidade para mim. Eu estava cuidando de todas as finanças, manutenção da casa, problemas com o carro, seguro, impostos, além de pagar o Honda CR-V dela, menos basicamente tudo o que ela não queria fazer. Mas aparentemente lembrar do aniversário da mãe dela dava mais trabalho do que nos manter financeiramente estáveis. As discussões começaram a ficar estranhas. Laura trouxe à tona conceitos aleatórios que eu nunca tinha usado antes. Baguete mental, trabalho emocional, misoginia internalizada. Cada conversa parecia que ela estava lendo um livro didático. Quando eu apontei que ela parecia estar aprendendo essas ideias com Jéssica e Clara, ela ficou na defensiva. Elas estão me ajudando a enxergar padrões que eu não via antes. Estão me ajudando a crescer como pessoa. Laura, Jéssica não consegue sustentar um casamento. E Clara não teve um relacionamento que durou mais de 6 meses. Talvez elas não sejam as melhores fontes de conselhos sobre relacionamentos. Esse é exatamente o tipo de pensamento crítico que mantém as mulheres presas. O segundo sinal de alerta foi quando ela começou a ver nosso casamento como se eu fosse uma espécie de opressor. O terceiro sinal de alerta foi quando minhas preocupações com as amigas dela se tornaram evidência de que eu estava controlando. Em setembro, eu já sentia nosso casamento desmoronando. A mulher, com quem eu havia me casado, estava desaparecendo, substituída por alguém que analisava cada interação em busca de sinais de opressão. Jéssica e Clara a convenceram de que sua insatisfação não se devia a problemas comuns do casamento, mas sim a estar presa em um sistema opressor. Foi aí que comecei a me proteger. 5 anos de casamento me ensinaram que Laura, depois de tomar uma decisão, raramente mudava de rumo. Se ela fosse arruinar nosso casamento com base nos conselhos de 2 mulheres que não conseguiam lidar com seus próprios relacionamentos, eu precisava estar preparado. Comecei a documentar tudo. Registros de nossas contas conjuntas, compras, transferi documentos importantes para um local seguro, e comecei a construir um caso para o que parecia um divórcio inevitável. O anúncio do workshop foi feito no início de outubro. Laura havia se inscrito para um retiro intensivo de fim de semana chamado Amor Autêntico e Libertação, em Gramado, Rio Grande do Sul, sobre relacionamentos conscientes,
e a liberação de crenças limitantes sobre o amor. Jéssica e Clara, é claro, recomendaram. É sobre crescimento pessoal e compreensão da dinâmica de relacionamentos saudáveis, explicou ela quando perguntei sobre a taxa de inscrição de R$ 2.500. Pesquisei o workshop online. O site estava cheio de bobagens espirituais sobre a energia feminina divina e os princípios sagrados masculinos. Os facilitadores pareciam exatamente o tipo de pessoa que se aproveita de mulheres casadas, insatisfeitas, atraentes, carismáticos e cheios de promessas sobre como libertar seu eu. Autêntico. Laura, isso parece um seminário de recrutamento para uma seita. Você está sendo paranoico. É só um workshop de fim de semana sobre comunicação e desenvolvimento pessoal, liderado por pessoas que ganham dinheiro convencendo mulheres de que seus maridos as estão oprimindo. Viu? Esse é exatamente o tipo de reação defensiva sobre a qual fomos alertados. Homens que se beneficiam de estruturas de poder tradicionais se sentem ameaçados quando as mulheres começam a questionar essas estruturas. Ela já falava a língua deles antes mesmo de participar do workshop. Liguei para o Eduardo naquela noite para desabafar. A opinião dele? Cara, você está prestes a pagar R$ 2.500 para alguém te dizer que ser casada com um cara legal, que paga a prestação do seu carro, é opressão. É como pagar alguém para te convencer de que ganhar na loteria é, na verdade, pobreza. Passei o mês seguinte protegendo discretamente nossos bens. Transferi dinheiro de contas conjuntas para contas individuais. Consultei um advogado de divórcio sobre divisão de bens e proteção patrimonial e comecei a reunir documentação sobre nossa situação financeira e seu comportamento cada vez mais arrogante. O workshop estava marcado para o fim de semana de 12 a 14 de outubro. Eu sabia que o resultado daquele fim de semana não seria a mulher com quem me casei. Segunda-feira, 14 de outubro, o dia em que meu casamento terminou oficialmente. Cheguei em casa do trabalho por volta das 18h30, esperando ouvir sobre o fim de semana de crescimento pessoal da Laura. Em vez disso, me deparei com algo que parecia uma apresentação para as Nações Unidas. A mesa da cozinha estava coberta de materiais para a oficina, impressos, cadernos, seu laptop aberto com mais artigos sobre poliamor e relacionamentos abertos. Daniel, preciso falar com você sobre algo importante. Tenho pesquisado sobre estruturas de relacionamento e filosofia moderna de conexão. Peguei uma bebida na geladeira e me sentei, já sabendo onde isso ia dar. A mesa estava coberta de artigos sobre não monogamia ética, relacionamentos conscientes e práticas de amor autêntico. Tenho pensado sobre o nosso casamento e onde estou na minha jornada de crescimento pessoal. Ela começou, soando como se estivesse dando uma palestra. Percebi que a monogamia é uma construção social, ultrapassada e opressiva que limita o potencial humano e a conexão autêntica. Lá estava. 5 anos de casamento reduzidos a uma construção social opressiva. Mantive uma expressão neutra e a deixei continuar. A monogamia tradicional foi criada por sociedades patriarcais para controlar a sexualidade feminina e tratar as pessoas como propriedade. Não é natural nem saudável. De onde vem tudo isso, Laura? A oficina me abriu os olhos para o quão limitado é o nosso arranjo atual. Tenho explorado modelos alternativos de relacionamento e aprendido sobre práticas de parceria consciente. Que tipo de modelos alternativos? Não monogamia ética. Poliamor. Estruturas de relacionamento que honrem as necessidades de crescimento e conexão autêntica de ambas as pessoas. Ela iniciou uma apresentação ensaiada sobre como a monogamia gera escassez e ciúme, enquanto relacionamentos abertos geram abundância e crescimento pessoal. Quaisquer objeções que eu pudesse ter aparentemente já haviam sido abordadas nos materiais do workshop. Então, o que exatamente você está dizendo? Estou dizendo que quero que a gente evolua além da monogamia tradicional. Quero explorar conexões com outras pessoas, mantendo o que temos juntos. Você quer dormir com outras pessoas? Quero que nós dois sejamos livres para formar conexões autênticas sem restrições artificiais. A maneira como ela disse conexões autênticas, como se fosse um conceito religioso, foi incrível. Essas pessoas tinham transformado a traição em uma prática espiritual. Laura, você quer transar com outras pessoas enquanto ainda é casada comigo? Não se trata apenas de sexo. Trata-se de crescimento pessoal e de expandir nossa capacidade de amar e conectar. Claro, e você já tem alguém em mente para esse crescimento e conexão? Seu rosto corou levemente. Pode haver alguém com quem eu tenha me conectado, mas não é esse o ponto. É exatamente esse o ponto. Você já tem alguém arranjado, e agora está tentando obter permissão para me trair, chamando isso de crescimento pessoal. Não é traição se nós dois concordarmos com uma estrutura de casamento aberto. Só que eu não concordo com nada. É a primeira vez que ouço falar da sua nova filosofia conjugal.
É por isso que estamos tendo esta conversa. Estou te dando a oportunidade de crescer comigo, disse ela, como se estivesse me fazendo um favor. Eu passei 5 anos construindo uma vida com essa mulher, e ela tratava nosso casamento como se fosse um fardo que a impedia de atingir seu verdadeiro potencial. Não quero um casamento aberto. Então, você está escolhendo ficar preso a padrões de pensamento ultrapassados? Ou estou escolhendo permanecer em um casamento comprometido com alguém que amo? Amor não é sobre posse, Daniel. Amor sobre querer que seu parceiro experimente toda a alegria e conexão que a vida tem a oferecer. Cada resposta era ionizada. Cada objeção tinha uma resposta pronta, projetada para me fazer parecer o problema. Ela hesitou, provavelmente se perguntando se isso já havia sido abordado nos materiais do workshop. O nome dele é Rafael. Ele é um dos facilitadores do workshop. É claro que o cara que ministra os workshops sobre relacionamentos conscientes, de alguma forma, achou necessário formar uma conexão consciente com minha esposa. Que coincidência! Compartilhamos alguns momentos íntimos. Nada sexual. Eu queria conversar com você antes de levarmos as coisas adiante. Então, ela já tinha começado um caso emocional com esse charlatão, mas queria minha permissão para transformá-lo em um caso físico. Aparentemente, o workshop a ensinou que ter integridade significava pedir permissão depois de começar a cruzar os limites. Laura, isso é loucura. Estamos casados há 5 anos. Construímos uma vida juntos, e ainda podemos ter tudo isso, mas também podemos ter a liberdade de explorar outras conexões. Eu não quero explorar outras conexões. Eu queria um casamento sério. A escolha é sua. Mas você deveria ser grato por eu estar disposta a me compartilhar com você, ao mesmo tempo em que honro minhas necessidades autênticas. Laís, olhei para aquela mulher que fora minha esposa por 5 anos, que prometera abandonar todos os outros, que construíra uma vida comigo. E eu realmente acreditei que ela estava sendo generosa ao se oferecer para me trair com a minha permissão. Assenti lentamente. Sabe de uma coisa? Você tem toda a razão. Sério? Disse ela, surpresa e aliviada. Sim. Você definitivamente deveria explorar conexões autênticas sem limitações. Conversamos por mais 1 hora sobre regras básicas e protocolos de comunicação. Laura havia pesquisado isso a fundo e tinha uma estrutura completa de como a não monogamia ética deveria funcionar. Era como ouvir alguém explicar as regras de um jogo que eu não tinha intenção de jogar. Por volta das 21 horas, disse a ela que precisava dar uma volta de carro. Ela ficou encantada por eu estar reservando um tempo para reflexão consciente, em vez de reagir emocionalmente. Fui direto ao escritório do meu advogado para pegar os papéis do divórcio que havia preparado. Na semana anterior, terça-feira, 15 de outubro, Laura acordou de ótimo humor, provavelmente pensando que tinha conseguido me converter à sua nova filosofia de relacionamento. Ela fez café e começou a falar sobre como estava animada por estarmos começando este novo capítulo de parceria. Acho que isso vai ser ótimo para nós dois, disse ela, praticamente radiante. Os materiais do workshop têm recursos para casais que são novos na não monogamia. Há livros, podcasts e até sessões de casal com profissionais experientes. Parece abrangente. Eu disse. Rafael diz que o período de transição costuma ser a parte mais difícil. Mas, depois que você se adapta ao novo paradigma, a maioria dos casais descobre que seu relacionamento se torna mais forte e autêntico. Passei a ter cofera no trabalho agindo normalmente, enquanto meu advogado finalizava a papelada. Laura passou o dia me enviando artigos sobre não monogamia ética e agendou nossa primeira avaliação de relacionamento para sexta-feira à noite. Ela queria estabelecer práticas de comunicação saudáveis desde o início. Na terça-noite, ela me mostrou um rascunho do seu perfil de namoro. Ela já tinha criado contas em aplicativos específicos para pessoas em relacionamentos abertos. As fotos do perfil eram fotos que eu tinha tirado dela durante as nossas férias de aniversário, em Porto de Galinhas, Pernambuco. 6 meses antes, ela estava usando imagens da nossa escapada romântica para encontrar homens com quem me trair. A audácia foi incrível. Enviei um print do perfil dela para o Eduardo. Olha só isso. A resposta dele veio imediatamente. Ela está usando suas habilidades fotográficas para fazer propaganda para outros caras. É como pedir ao Gordon Ramsay para fazer o jantar para o homem que está levando sua namorada. Incrível. Na quarta-feira de manhã, tirei um dia para mim. Encontrei-me com meu advogado para revisar os papéis do divórcio uma última vez. Estruturamos tudo para proteger os bens que você garantiu no último mês. Isso é bem simples, disse meu advogado. A casa é sua, pois você a comprou antes do casamento e a manteve em seu nome. O carro dela está em nome dela. Documentação da intenção declarada dela de buscar outros relacionamentos. É improvável que ela conteste o divórcio alegando diferenças irreconciliáveis.
E quanto à pensão alimentícia? Ela trabalha meio período e vocês estão casados há 5 anos. Ela poderia tentar pedir pensão temporária, mas a decisão dela de buscar um casamento aberto joga a seu favor. É improvável que um juiz simpatize com alguém que destruiu o próprio casamento em nome do crescimento pessoal. Também mencionei que eu pagava as prestações do carro dela há anos, mas planejava parar imediatamente. Meu advogado sorriu. Isso é problema dela. Na manhã de quinta-feira, 17 de outubro, Laura saiu cedo para um café com Jéssica e Clara, no Café Cultura em Florianópolis. Elas planejavam celebrar seu despertar de consciência e apoiá-la enquanto ela navegava em sua nova estrutura de relacionamento. Momento perfeito. Passei a manhã levando o restante dos meus pertences importantes para lugares seguros, documentos, aparelhos eletrônicos, qualquer coisa com valor sentimental. Também liguei para a empresa de financiamento do carro dela e cancelei minha autorização. Se ela quisesse explorar conexões autênticas, poderia descobrir como pagar seu próprio transporte. Na quinta-feira à noite, ela voltou para casa animada com o dia com as meninas. Elas a ajudaram a pensar em temas de conversa para os próximos encontros e lhe deram conselhos sobre como lidar com ciúmes e insegurança. Jéssica disse que as primeiras semanas são sempre as mais difíceis. Explicou Laura. Mas quando você se acostuma com a ideia de seu parceiro explorar outras conexões, isso se torna natural. Faz sentido. Na manhã de sexta-feira, 18 de outubro, Laura tinha seu primeiro encontro oficial marcado para a tarde de sábado. Um café com um meditador que conheceu online. Ela estava nervosa e animada, como uma adolescente se preparando para o baile de formatura. A mulher que voltaria para casa naquela noite seria minha futura ex-esposa, embora ela ainda não soubesse. Passei a sexta-feira no trabalho, finalizando projetos e me preparando para o tempo pessoal que precisaria para enfrentar o processo de divórcio. Meu supervisor foi compreensivo quando expliquei que estava passando por uma separação e que talvez precisasse de horários flexíveis nas próximas semanas. Na sexta-feira à noite, Laura voltou para casa pronta para nossa reunião de relacionamento. Ela havia preparado tópicos de discussão sobre limites, protocolos de comunicação e como lidar com o ciúme em relacionamentos conscientes. Achei que poderíamos começar conversando sobre como você está se sentindo em relação a tudo isso, disse ela, acomodando-se em seu caderno no sofá. É importante que abordemos quaisquer preocupações ou inseguranças antes de começarmos a namorar ativamente. Na verdade, tenho uma coisa para você. Entreguei a ela os papéis do divórcio. A expressão em seu rosto era impagável. Choque total, como se estivesse esperando uma carta de amor e, em vez disso, tivesse passado por uma auditoria fiscal. O quê? Papéis do divórcio. Estou lhe dando total liberdade para explorar conexões autênticas, sem nenhuma limitação. O silêncio na nossa sala de estar era ensurdecedor. Laura olhava para os papéis do divórcio como se estivessem escritos em uma língua estrangeira. Daniel, que diabos é isso? É exatamente o que você pediu. Liberdade completa das restrições opressivas do casamento monogâmico. Não era isso que eu queria, disse ela, começando a elevar a voz. Sério? Porque na segunda-feira você explicou que o casamento é uma construção social ultrapassada, que limita seu potencial. Estou apenas ajudando você a escapar dessa limitação. Mas eu não quero o divórcio. Quero que exploremos uma estrutura de casamento aberto. Eu quero uma esposa que não precise explorar outros homens para se sentir realizada. Parece que somos incompatíveis. Os materiais da oficina espalhados pela mesa de centro de repente pareceram muito menos atraentes. Toda aquela pesquisa sobre relacionamentos conscientes não incluía uma seção sobre o que acontece quando seu marido decide que prefere se divorciar a dividir você com outros homens. Daniel, por favor, podemos conversar sobre isso? A confiança de segunda-feira havia desaparecido completamente, substituída pelo pânico. Já conversamos sobre isso. Você deixou bem claro que a monogamia é opressiva e que eu deveria ser grato por você estar disposta a me compartilhar com você. Prefiro estar com alguém que queira ficar comigo exclusivamente. Ela estava chorando agora, o que era interessante, já que passara a semana falando sobre como seria libertador se libertar das amarras tradicionais dos relacionamentos. A libertação, aparentemente, era... Se inscreva no canal e ative o sininho, e fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Muito parecida com chorar por causa dos papéis do divórcio. Você não pode simplesmente se divorciar de mim, somos casados. Você não pode tomar essa decisão sozinho. Na verdade, eu posso. Isso é loucura. Você está jogando fora 5 anos de casamento, porque é inseguro demais para me deixar crescer como pessoa. E lá estava ela, a verdadeira Laura surgindo. Não a mulher iluminada em busca de conexões conscientes, mas a pirralha mimada
que não conseguia acreditar que o marido não era grato pela oportunidade de compartilhá-la. Eu não sou inseguro, Laura. Sou seletivo. Quero uma esposa que ache que ser casada comigo é o suficiente. Isso não é justo. Você está sendo controlador e manipulador. Você quer dormir com outras pessoas? Eu quero o divórcio. Nós dois conseguimos o que queremos. Ela passou a hora seguinte, alternando entre chorar, gritar e tentar negociar. Os conceitos do workshop que pareciam tão revolucionários na segunda-feira, de repente, eram apenas ideias que eu estava explorando. Rafael não era alguém por quem ela realmente nutria sentimentos, apenas alguém que a ajudara a pensar de forma diferente sobre a dinâmica dos relacionamentos. Acho que me empolguei com alguns desses conceitos, disse ela, entre lágrimas. Jéssica e Clara fizeram com que parecesse tão lógico e empoderador. Jéssica e Clara, as duas mulheres que não conseguem manter relacionamentos estáveis sozinhas. Eu sei como isso soa agora. Ela falou a mesma coisa 3 meses atrás. Quando eu avisei sobre aceitar conselhos sobre relacionamentos de pessoas que são péssimas em relacionamentos, ela me implorou para reconsiderar, para dar uma chance, para deixar de lado as ideias do workshop e trabalhar no nosso casamento. Mas passei meses observando-a se transformar de minha esposa em alguém que via o nosso casamento como uma limitação. A Sears, na manhã de sábado, ela já tinha ido embora quando acordei. Deixou um bilhete dizendo que ficaria com Jéssica e Clara enquanto processava tudo. A casa parecia em paz pela primeira vez em meses. No sábado à tarde, meu telefone tocava com ligações de amigos e familiares dela. A notícia de que estávamos nos divorciando já havia se espalhado, e todos queriam saber o que tinha acontecido. Respondi de forma simples. Tínhamos nos distanciado e queríamos coisas diferentes do nosso casamento. No domingo à noite, veio a primeira consequência real. Laura ligou, histérica. Daniel, a prestação do meu carro foi recusada. O banco disse que você cancelou o débito automático. Isso mesmo. Você não pode fazer isso. Eu preciso do meu carro. Você está prestes a se tornar uma mulher solteira. Mulheres solteiras pagam pelos próprios carros. Isso não é justo. Você sempre pagou as prestações. Eu sempre fui seu marido. Isso está prestes a mudar. Ok, vou resolver isso sozinha. Eu não preciso de você. Ela desligou, mas eu podia ouvi-la soluçando pelo telefone. As semanas seguintes trouxeram uma série de consequências que Laura claramente não previu. Mas a parte mais divertida foi ver suas amigas tóxicas revelarem suas verdadeiras intenções quando as coisas se complicaram. A primeira foi a Clara, que aparentemente decidiu que eu precisava ouvir a opinião dela. Comecei a receber mensagens dela por volta das 22 horas de uma terça-feira. Daniel, é a Clara. A Laura me contou o que você fez com ela. E estou enojada. Você sabe exatamente o que fez? Você está abusando dela, negando apoio financeiro, só porque ela quer crescer como pessoa. Não estou negando nada. Estou me divorciando dela. Você está sendo controlador e manipulador. A Laura tem medo, até de falar com você por causa do jeito que você a trata. Você é nojento. E espero que ela te tire cada centavo. Boa sorte com isso. Ela estava escrevendo outra coisa, mas eu a bloqueei. Essas mulheres convenceram Laura de que ela era uma espécie de vítima, e não conseguiam entender por que ela não participava da fantasia delas. Enviei capturas de tela da conversa para o Eduardo. A resposta dele: Clara dando conselhos sobre relacionamentos enquanto solteira. Isso é como um vegetariano dando conselhos sobre churrasco. Essa garota precisa ficar na dela. 2 semanas depois, tive uma surpresa ainda melhor. Eu estava grelhando hambúrgueres no meu quintal, em Florianópolis. Por volta das 18 horas, quando ouvi batidas agressivas na porta da frente, abri e encontrei Jéssica parada ali, de braços cruzados como se estivesse pronta para a guerra. Precisamos conversar, anunciou ela passando por mim e entrando em casa sem ser convidada. Com licença, eu disse. Precisamos conversar sobre o que você está fazendo com a Laura. O que estou fazendo com a Laura é me divorciar dela. Foi ela quem quis dormir com outras pessoas. Você está sendo um homem controlador e manipulador que não consegue lidar com o crescimento da esposa. Jéssica, você precisa ir embora. Eu não vou embora até termos essa conversa. Laura é minha amiga e não vou deixar você destruir a vida dela. Sua amiga destruiu a própria vida quando decidiu que queria dormir com os facilitadores do workshop. Ela nunca disse que queria dormir com ninguém. Ela queria explorar a possibilidade de expandir o relacionamento de vocês. Ela me disse que já tinha começado um caso emocional com Rafael e queria minha permissão para levá-la ao físico. Eu conheço Laura, e ela jamais faria algo assim. A Laura que você conhece é a mesma que me disse que eu deveria ser grato por ela estar disposta a se compartilhar comigo. O rosto de Jéssica estava ficando vermelho. Você está distorcendo tudo, disse ela, para se fazer de vítima.
Eu não estou distorcendo nada. Só não estou interessado em me casar com alguém que acredita que compromisso e lealdade são formas de opressão. Você está sendo deliberadamente obtuso. Laura estava tentando se comunicar sobre expandir o relacionamento de vocês de uma forma saudável. Relacionamentos saudáveis não envolvem pedir ao seu cônjuge que seja grato por você, permitir que ele o compartilhe com outras pessoas. Não foi isso que ela disse. Essas foram exatamente as palavras dela, Jéssica. Você deveria ser grato por eu estar disposta a me compartilhar com você e, ao mesmo tempo, honrar minhas necessidades autênticas. Pela primeira vez, Jéssica pareceu insegura. Ela não quis dizer isso. Ela quis dizer exatamente isso. E se você acha que é assim que relacionamentos saudáveis funcionam, isso explica por que você está no seu segundo divórcio. Não ouse trazer minha vida pessoal para isso. Você trouxe sua vida pessoal para o meu casamento quando convenceu minha esposa de que a monogamia era opressiva. Talvez você devesse se concentrar em arruinar seus próprios relacionamentos em vez dos outros. Jéssica finalmente foi embora, depois de cerca de 1 hora dessa discussão circular. Mas não, sem antes deixar bem claro que me achava a pior pessoa do mundo. O nível de direito que ela tinha era inacreditável. Ela acreditava genuinamente que eu deveria ser grato por apoiar financeiramente uma mulher que queria me trair. Ambas as mulheres haviam convencido Laura de que ela era a vítima naquela situação, e não conseguiam entender por que a realidade não cooperava com suas narrativas. Elas venderam a ela uma fantasia sobre relacionamentos conscientes e crescimento pessoal, sem mencionar a parte em que a maioria dos maridos não está interessada em compartilhar suas esposas. Liguei para o Eduardo depois que a Jéssica saiu. Você perdeu o show. A Jéssica tentou invadir minha casa como se fosse a Normandia. A mulher divorciada 2 vezes veio te dar uma aula sobre casamento? É como pedir conselhos de segurança de voo ao piloto do Hindenburg. 3 semanas depois de dar entrada nos papéis do divórcio, percebi que precisava conversar com o pai de Laura, o pastor Antônio Mendes. Ele sempre apoiou o nosso casamento e merecia saber a verdade sobre o motivo do divórcio da filha. Ligou para ele numa quinta-feira à noite. Daniel, fiquei sabendo dos papéis do divórcio. O que aconteceu? Laura disse que você estava com problemas de comunicação e que não estava disposto a trabalhar no relacionamento. Pastor Antônio, preciso ser honesto com você sobre o que está acontecendo. E acho que você merece ouvir isso de mim. Estou ouvindo. Expliquei toda a situação. Os workshops, a filosofia do relacionamento consciente, o desejo dela de dormir com outras pessoas enquanto ainda era casada comigo. O facilitador do workshop com quem ela já havia começado um caso, sentimental. O silêncio do outro lado da linha durou um bom tempo. Ela queria ter outros relacionamentos enquanto ainda era casada com você. Sim, senhor. Ela chamava isso de não monogamia ética. Outro longo silêncio. Entendo. E você decidiu que prefere se divorciar a dividir sua esposa com outros homens? Sim, senhor. Filho, você está lidando com isso com mais elegância do que eu jamais lidaria. Conversamos por mais 1 hora sobre a situação. O pastor Antônio estava claramente de coração partido por sua filha ter escolhido destruir o casamento deles, pelo que ele chamava de necessidades mundanas. Mas ele entendia por que eu não podia aceitar sua proposta. Vou orar por vocês dois, disse ele, antes de desligar. E Daniel, você é bem-vindo à nossa família. Não importa o que aconteça com o divórcio. Você tem sido um bom marido e um bom homem. Aparentemente, o pastor Antônio teve algumas palavras duras para a filha naquela mesma noite. E eu sei, porque Laura me ligou às 23h30 completamente histérica. Você ligou para o meu pai. Ela gritou ao telefone antes que eu pudesse dizer oi. Você não tinha o direito de envolver minha família em nossos assuntos particulares. Laura, foi você quem envolveu sua família quando entrou com os papéis dizendo que eu não estava disposto a trabalhar no nosso casamento. Eu só contei a ele a verdade sobre o motivo do nosso divórcio. Você contou a ele sobre o Rafael. Você contou a ele sobre a garagem. Eu contei a ele o que aconteceu. Se você tem vergonha do que fez, talvez não devesse ter feito. Ele está furioso comigo. Ele diz que eu envergonhei nossa família, que joguei fora um bom casamento por desejos pecaminosos. Ele parece entender a situação muito bem. A culpa é toda sua. Se você não tivesse sido tão mente fechada em relação a explorar nosso relacionamento, nada disso teria acontecido. Eu te odeio! Eu te odeio tanto! Ela desligou na minha cara, mas eu podia o vê-la soluçando através do telefone. Na manhã seguinte recebi uma mensagem do pastor Antônio. Obrigado por me contar a verdade. Sinto muito que minha filha tenha te feito passar por isso. Você merece coisa melhor. Naquele mesmo dia, o carro da Laura foi retomado. Ela havia atrasado 2 pagamentos desde que eu parei de pagá-los. E aparentemente, sua renda de meio período, como designer gráfica,
não era suficiente para cobrir uma mensalidade de R$ 2.000. Ela me ligou chorando, implorando para que eu a ajudasse a recuperá-lo. Não consigo ir trabalhar sem carro. Não consigo recuperá-lo sozinha. Parece um problema que você precisa resolver. Eduardo estava rindo muito quando contei a ele sobre a retomada do carro. Deixa eu ver se entendi. Ela queria expandir suas opções e acabou com menos opções. É como trocar uma Ferrari por um passe de ônibus. 6 meses depois, a vida de Laura havia desmoronado completamente, enquanto a minha estava melhor do que nunca. Ver alguém que tinha tanta certeza de abrir mão de um bom casamento por crescimento pessoal, perceber o que realmente havia perdido, foi como assistir a um acidente de carro em câmera lenta, só que eu estava dirigindo uma Ferrari na contramão. O facilitador do workshop, Rafael, desapareceu assim que as coisas ficaram complicadas. Apparentment. Os caras que ministram seminários sobre relacionamentos conscientes não estão realmente interessados em lidar com a realidade caótica de casamentos desfeitos. Quem teria previsto isso? A amizade dela com Jéssica e Clara se desfez por volta dos 3 meses. Acontece que amigos tóxicos só te apoiam quando você segue os conselhos deles. E tudo corre bem. Quando Laura começou a questionar se o workshop tinha sido uma boa ideia, eles se voltaram contra ela mais rápido do que se pode dizer conexão autêntica. Sua situação familiar continuava um caos. O pastor Antônio praticamente a havia renegado. E sua mãe mal conseguia olhar para ela. Sua irmã parou de falar com ela completamente depois que Laura tentou explicar por que a não monogamia ética era, na verdade, um modo de vida válido. A realidade financeira a atingiu duramente. Sem minha renda para sustentar seu estilo de vida de meio período, ela teve que voltar a morar com os pais em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e conseguir um emprego de tempo integral em uma agência de marketing. A mulher que tanto ansiava por romper com as estruturas tradicionais de relacionamento agora morava no quarto da infância, tentando explicar aos pais conservadores e religiosos por que havia trocado um casamento estável por workshops de crescimento pessoal. Enquanto isso, eu estava vivendo a minha melhor vida. A primeira coisa que fiz depois que o divórcio foi finalizado foi me matricular em uma academia em Florianópolis. Comecei a treinar a sério. Pernas, peito, costas, a rotina toda. Dia, Eduardo me viu na academia. Cara, agora você parece alguém que realmente sabe o que está fazendo aqui. Os Kenhos, P.S., divorcios são reais. No trabalho, eu também estava indo muito bem. Sem o estresse constante dos experimentos de relacionamento consciente de Laura, consegui me concentrar em avançar na minha carreira. Ganhei algumas certificações. Comecei a liderar mais projetos e até recebi uma promoção com um bom aumento. Meu supervisor mencionou que minha atitude havia melhorado nos últimos 6 meses. A melhor decisão que já tomei foi adotar um cachorro, um vira-lata de pastor alemão, chamado Max, do abrigo local. Ter um companheiro leal que ficasse genuinamente animado para me ver todos os dias era exatamente o que eu precisava. Max não se importa com conexões autênticas ou crescimento pessoal. Ele só quer caminhadas consistentes, boa comida e alguém que não o abandone por um facilitador de workshop. Olha só para você, disse Eduardo quando conheceu Max. Você deixou de dividir sua esposa para ter um cachorro que é realmente leal. Isso sim, é que é um upgrade. Mas o verdadeiro ponto de virada foi conhecer Catarina Lima. Ela era enfermeira no hospital onde eu fazia alguns trabalhos elétricos e nos conectamos imediatamente. Absolutamente deslumbrante, verdadeiramente linda. Mas o mais importante, ela buscava algo real. Um relacionamento tradicional, compromisso, respeito, o pacote completo. Catarina tinha ouvido falar do meu divórcio e entendia exatamente por quê. Tudo tinha terminado. Ela achava que Laura era louca por abrir mão de um bom casamento por uma fantasia sobre explorar conexões. Enquanto Laura lutava para sobreviver no quarto da sua infância, eu levava Catarina para passeios de fim de semana em Ilhabela, São Paulo. A apresentei à minha família e construí algo real com alguém que realmente queria estar comigo. Contraste era incrível. Laura postava mensagens enigmáticas nas redes sociais sobre lições difíceis e crescimento através do sofrimento. Postei fotos do Max no parque para cães e fotos das férias com Catarina. A opinião do Eduardo, ela trocou uma escolha de primeira rodada do draft por feijões mágicos. Enquanto isso, você está ganhando campeonatos. Ouvi de amigos em comum que Laura tinha tentado namorar alguns caras pelos aplicativos, mas aparentemente sua reputação a precedia. As notícias correm rápido em uma cidade como Joinville, e a mulher que destruiu seu casamento por causa de uma garagem não é exatamente o perfil mais atraente. Em um mês, eu estava na melhor forma da minha vida, arrasando no trabalho. Tinha um cachorro leal. Estava namorando uma mulher que me lembrava por que eu queria um relacionamento sério. Em primeiro lugar,
Laura estava fazendo hora extra para pagar as prestações do carro e tentando reconstruir relacionamentos com familiares que haviam perdido o respeito por ela. Então, semana passada, voltei da academia e encontrei a Laura sentada na minha porta. Em Florianópolis, ela parecia péssima, cansada, estressada, como se tivesse chorado. Ao lado dela, havia uma tigela que reconheci imediatamente. "Oi, Daniel", disse ela segurando a tigela. "Trouxe a sua favorita. Fiz a receita de macarrão com queijo da sua mãe. Aquela que você sempre dizia que eu fazia melhor do que ninguém. Eu não havia... há meses." Ela parecia ter envelhecido anos nos últimos 6 meses. E a confiança que a sustentara durante nossa conversa sobre o divórcio havia desaparecido completamente. "Laura, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Por favor, me dê só 5 minutos. Não temos nada para conversar." "Temos sim." Ela se levantou, segurando o macarrão com queijo como uma espécie de oferta de paz. Estava errada sobre tudo. Joguei fora a melhor parte da minha vida porque fui estúpida e egoísta. E dei ouvidos a pessoas que não queriam o meu bem. "Laura, por favor, só me deixe dizer uma coisa. Eu tenho observado você seguir em frente. Visto como você está feliz. E percebi o que perdi. Eu tinha um homem que me amava, que me sustentava, que construiu uma vida comigo, e eu joguei tudo fora por uma fantasia." Ela estava chorando agora, segurando meu prato favorito. Como se isso pudesse consertar 5 anos de casamento e 6 meses de divórcio. "Farei o que for preciso para consertar isso. Assinarei qualquer acordo prenupcial que você quiser. Farei qualquer terapia que você achar que eu preciso. Mostrarei que aprendi com meus erros. Sei que não mereço outra chance, mas estou implorando mesmo assim. Laura, estou saindo com outra pessoa." A expressão de choque em seu rosto era total, como se nunca lhe tivesse ocorrido que eu pudesse ter seguido em frente. "Você está saindo com alguém? Estou em um relacionamento com alguém que quer ficar comigo, alguém que acredita que se comprometer com apenas uma pessoa é algo bom, não uma limitação a ser superada." "Sério? Você me substituiu tão rápido? Como pôde?" "Ficamos juntos por 5 anos, isso deve ter valido a pena." "Valeu a pena, até você decidir que não era o suficiente e querer explorar outras opções." Eu estava confusa. Fui manipulada por pessoas que se aproveitam de mulheres, passando por momentos difíceis. Você era uma mulher adulta que fez uma escolha. Decidiu priorizar um facilitador de workshop, em vez do seu casamento. Para mim, isso não é confusão, é caráter. Ela ficou ali, segurando o macarrão com queijo, chorando como se fosse desmaiar. Virei-me para entrar, mas ela agarrou meu braço. "Daniel, eu imploro. Farei qualquer coisa. Eu te amo, eu sempre te amei. Eu só me perdi, por um tempo." "Tuca, encontrou exatamente o que procurava. O problema é que, o que você procurava não era eu." Soltei-a delicadamente. "Volca de viajar, leve o macarrão com queijo." Entrei, e fechei a porta. Pela janela, observei-a sentar-se nos degraus, e chorar por uns 10 minutos antes de sair, levando o macarrão com queijo. Eduardo ligou 1 hora depois. "Ouvi dizer que a Laura fez uma entrega especial. Como foi?" "Ela apareceu com macarrão com queijo e um discurso sobre como aprendeu com os erros." "Deixa eu adivinhar. Ela aprendeu que ações têm consequências." "Ela queria que eu jogasse fora meu relacionamento com a Catarina por outra chance com alguém que já tinha me largado uma vez. É como pedir para alguém trocar um carro novo pelo velho que já destruiu. Algumas pessoas nunca aprendem." Laura queria explorar outras pessoas. Conseguiu exatamente o que pediu. E aprendeu algo sobre o que acontece quando a pessoa que lhe proporciona segurança emocional e financeira decide explorar o próprio caminho. Enquanto isso, estou construindo algo real com alguém que me escolheu primeiro, não como um plano B depois que seus experimentos fracassaram. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos.